E a gente fala de aprendizado esportivo, de ensino esportivo há anos, né? Que eu tava comentando aqui antes em off, né? Eu comecei dando aula em escolinha, né? Chama a famosa escolinha de futebol com 16 anos de idade. Imagina, sem conhecer nada, não tinha nem feito faculdade ainda, com 16 anos. Eu fui dar aula já era responsável para dar aula para turma de 10. Imagina a loucura entregar um aprendizado de uma criança de 10 anos de idade a para um adolescente de 16 anos. E aí, trazendo um pouquinho dessa parte de estudo, de metodologia, né, da gente colocar isso em artigo, assim, uma das coisas que eu gosto muito de perguntar, Carlos, a gente vai falar de gestão de escola de esporte. Escola de esporte, o que é uma escola de esporte, né? E aí a primeira pergunta que a gente vem o que uma escola de esporte vende, na sua visão? Bom, primeiro, falar escola é muito importante do que a escolinha, né? A gente estava até discutindo disso, porque você tem ali não é pejorativo a escolinha, mas quando a gente fala de escola, eu acho que a gente já profissionaliza até o termo. E quando a gente vai numa escola comum, uma escola regular, você tem as disciplinas, e você tem ali um aprendizado onde você vai transferindo de séries em séries. E quando a gente consegue entender que numa escola, né, a grande preocupação é o aprendizado, é você desenvolver as competências, as habilidades, é importante que nesse processo você tenha uma questão de organização por parte dos profissionais. Então, ao meu ver, a escola hoje ela tem um grande papel de desenvolver, de acordo com a modalidade, obviamente. A gente está falando num país onde a preferência acaba sendo o futebol, mas a gente tem diversas modalidades esportivas, onde muitas das vezes você não consegue desenvolver esse aprendizado para o aluno. Então acho que o ponto principal é que essas escolas desenvolvam, vendam de fato esse processo de vender o aprendizado, a formação, os fundamentos, né, todo o processo de formação técnica, tática, física, né, do atleta a longo prazo. Então, se essa escola ela consegue desenvolver, né, esse aprendizado, eu acho que ela já cumpre a missão. Deixar de ser escolinha para virar uma escola, né? Profissionalizar. O pai quando coloca assim, vamos colocar na situação de pai, quero colocar o meu filho numa escolinha, para que ele possa aprender aquelas técnicas, aqueles fundamentos. E aí, será que de fato isso acontece? Isso é uma outra questão. Mas acho que o mais importante... Nós vamos debater isso aqui. Nós temos que debater, né? Porque esse acho que acaba sendo o mais importante, porque é fácil você colocar um profissional e entregar, mas será que de fato você controla essas variáveis? Esse é o maior problema de todos. Então acho que as escolas elas precisam de fato mostrar através de tecnologias, de estratégias, se estão entregando isso, né? E a gente percebe que é difícil isso, né, no cenário.